ainda, e por muito tempo nós vamos ficar, amém? No Desvendando o Apocalipse. O título da mensagem de hoje é Autoridade sobre as Nações. Nós estamos, nesse momento, na carta de Tiatira. Vamos entrar agora na carta de Tiatira. Falta pouco para sairmos das cartas, e aí o bagulho vai ficar estreito. Mas vai ficar estreito para nós não, vai ficar estreito para os outros. Amém? E é isso que você vai entender. Estamos na de Tiatira hoje. Falta a de Sardes, Filadélfia e a de Laodiceia. Só que a de Laodiceia eu preguei tem pouco tempo, né? Tem o quê? Uns 2 meses que eu preguei a de Laodiceia, então eu não sei se vale a pena pregar de novo. O que vocês acham? Precisa não, né? Precisa. Pega a gravação não. Vamos orar, né? Amém. Deixa Deus ser Deus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Quem já sabia, dá uma glória a Deus. Capítulo 2, versículo 18. Versículo 18. Enfim, hoje nós saímos do capítulo 2. Falta só 21. Até o Réveillon, acho que a gente acaba. Amém. Se Jesus não voltar antes, né? Está estreito o bagulho lá fora, hein? Vamos lá. Capítulo 2, versículo 18 diz: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Assim declara o Filho de Deus, aleluia, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como de bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, entretanto, tenho contra ti o fato que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos, induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Portanto, eis que farei adoecer e virei com grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam, das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes, corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vós. Então somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, fala, é comigo. Sou eu. Amém. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Autoridade sobre as nações.
Ele as governará com um cetro de ferro e as reduzirá a pedaços, como se fosse um vaso de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, quem é que tem ouvido aqui? Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Essa é a maior carta dirigida às igrejas. E é interessante como que a maior carta é dirigida à igreja que está na cidade menos importante. A menor das cidades. A cidade menos importante das 7 cidades da Ásia Menor é Tiatira. E ele escreve a maior carta. O Senhor envia a maior carta. Tiatira não é nenhum centro político, não é nenhum centro religioso. A importância de Tiatira é comercial apenas comercial. Ela ficava em um caminho por onde se viajava o correio imperial. Por este caminho, por este estreito, se transportava todo o comércio entre a Europa e a Ásia. Todo o comércio da Europa para a Ásia ou da Ásia para a Europa se passava por aquele corredor e Tiatira estava lá no meio. Tiatira era a sede de várias associações comerciais, de comércios importantes, como lã, couro, bronze, alfaiates, vendedores de púrpura. O que eram essas associações? Eram grupos que se reuniam para comercializar determinado produto ou para administrar determinado setor da sociedade. Mais ou menos assim, há uma associação dos pedreiros. Aí a população que é um pedreiro vai lá, a sociedade que é um pedreiro vai lá naquela associação. Estão me entendendo? A associação dos médicos. Aí você precisa de um médico, você vai lá nessa associação. Aí você precisa de um serralheiro, aí você vai na associação dos serralheiros. Estão me entendendo? Estão entendendo como é que funciona? Existiam associações. Então, todo trabalhador, todo profissional precisava ser associado a uma associação. Amém? Glória a Deus. E estas associações, elas tinham como intuito proteger aquela classe. Amém? Eles tinham como intuito beneficiar, lutar pelos direitos daquela classe. Mas ela também era um tipo de clube social. Também era assim que essas pessoas se reuniam. Também era um tipo de clube recreativo. Amém? Então, no domingo, provavelmente, aquela galera se juntava para fazer um churrasco. Amém? Se for fazer, me chama. Amém? Então, de repente, eles se reuniam para fazer uma excursão para uma outra cidade, para visitar um outro lugar, para estarem juntos. Eles tinham festas, baladas. Nas sextas à noite, nos sábados à noite, eu não sei, não diz. Tentei achar, mas tinha festa. Desses grupos fechados. Mas o que interessa é que seria quase impossível um profissional conseguir se dar bem na comunidade, na sociedade, sem fazer parte de uma associação dessa. Não tinha como. Se você não fizesse parte de uma associação, era como se fosse um suicídio comercial. Você não iria à frente. Ninguém iria te achar. Não havia Facebook, não dava para postar o que você faz. Não havia jornal, ou pelo menos eu não sei se havia. Não estar numa sociedade dessa, numa associação dessa, era como se perder a esperança de se crescer profissionalmente, de se crescer
financeiramente. Mas qual é o problema da associação? Pergunta para a pessoa mais bonita que está do teu lado. Qual era o problema? Nossa, está horrível. Vamos voltar aqui. Vamos lá falar de novo. Fala para a pessoa mais... Não tem ninguém bonito do seu lado, é esse o problema? Então fala para o mais cheiroso que está do seu lado aí. Qual era o problema de se participar de uma associação? Qual era o problema? Vamos lá. O problema é que cada associação tinha uma divindade particular. Cada associação era consagrada a um deus pagão. Cada associação tinha como padroeiro. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Amém? Já entenderam então? Não preciso falar mais, né? Tá bom. Então nessas reuniões havia banquetes com comidas sacrificadas a ídolos, comidas consagradas aos deuses, como aqueles que nós falamos aqui nas outras cartas: Cibele, Zeus, Esculápio, Diana. Amém? Quem lembra de outra aí? Mais? Ninguém lembra de mais nada? Zeus, isso aí. Então, havia comida sacrificada a esses ídolos, e quando o pessoal comia bastante, né, daquelas comidas, depois do jantar, havia a balada, festas cheias de promiscuidade, festas mundanas, cheias de sexo ilícito para nós cristãos. Amém? Eram verdadeiras orgias, ninguém era de ninguém. Quem pode mais chora menos. E agora, diante desse fato, o que os cristãos deveriam fazer? Transgredir ou progredir? O que fazer? Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro? Manter a consciência pura ou entrar no esquema? O que você faz? Você entra no esquema de não emitir nota? Você entra no esquema de comprar produto falsificado? Você entra no esquema? Você entra no esquema de fazer o que não é certo, que você sabe que não é certo? Você entra no esquema ou você pensa em ganhar dinheiro? Ser santo ou ser esperto? Qual é a posição do cristão? Se sai dessa associação, perde a sua posição, a sua reputação, perde o seu lucro financeiro. Se permanece nessa associação, vai ter que comer comida sacrificada a ídolo, vai ter que participar das festas mundanas e vai negar Jesus. E nessa situação, Jezabel finge saber a solução. Quero lembrar a todos que aqui Jezabel não é o espírito de Jezabel, é uma segunda Jezabel, é uma mulher com o nome de Jezabel, amém? Para que não haja confusão na cabeça de vocês, não era um espírito que agia na igreja de Tiatira. Existia uma mulher que o nome dela também era Jezabel, amém? E dizia a ela: para se vencer Satanás, é preciso conhecer as coisas de Satanás profundamente. Não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela experiência. É mais ou menos assim: eu só posso vencer o vício se eu cair de cabeça no vício. Eu só posso vencer a prostituição se eu cair de cabeça na prostituição. Se eu provar, se eu entender. Eu preciso de entrar lá para poder assim ter poder em mim para vencer. Era assim que ela dizia. Era isso que ela pregava. Amém, queridos? Glória a Deus. E é dentro dessa cultura que Tiatira está. Era uma igreja forte, era uma igreja crescente.
aos olhos de qualquer observador, aos olhos de qualquer um, humanamente falando, parecia uma igreja vibrante, parecia uma igreja amorosa, cheia, uma igreja cheia, muitas pessoas na igreja de Tiatira. Isso era o que o povo via, mas e o que Jesus via? O que Jesus viu? Jesus viu, a partir do versículo 18, Jesus ele se apresenta como aquele que conhece profundamente a igreja. Versículo 18. Jesus se apresenta na carta de Apocalipse como aquele que anda no meio dos candelabros. Isso quer dizer, anda no meio da igreja. 1,16. Ele também fala que ele está com as estrelas na mão, quer dizer, com os pastores na mão, na sua mão. Ele conhece as obras da igreja, 2,19. Ele conhece as tribulações da igreja, 2,9. Bem como o lugar que a igreja está, 2,13. Os seus olhos são como chama de fogo, 2,18. Ele vê tudo, conhece tudo, sonda a todos. Nada escapa ao seu conhecimento. Ele conhece as obras, 2,19. Ele também conhece as intenções, 2,23. Jesus Cristo sabe de tudo e de todos. Cristo se apresenta assim, porque muitas práticas pecaminosas estavam sendo toleradas secretamente dentro da igreja. A igreja aparentemente era uma, mas secretamente era outra, ou parte dela era outra. Ei, ninguém se esconde de Jesus Cristo. Ninguém se esconde do olhar penetrante de Jesus Cristo, do olhar onisciente de Jesus Cristo. Isso quer dizer, Jesus Cristo sabe o que você fez no verão passado. Tem um filme assim, né? Não, é porque o pessoal estava começando a ficar ali meio triste. Aí eu falei para ver se o pessoal dava uma risadinha. Jesus Cristo sabe o que você fez ontem à noite. Jesus Cristo sabe o que você fez hoje de manhã. Jesus Cristo sabe o que você comeu no almoço. Jesus Cristo sabe de todas as coisas. Ele esquadrinha o coração e os pensamentos. E no dia do juízo, Ele vai julgar os corações dos homens. Ele vai julgar o teu coração. Jesus Cristo, ele se apresenta como aquele que distingue dentro da igreja as pessoas infiéis e as infiéis. Sabe por que o pastor ele não tem condição de saber quem é fiel e quem não é, e quem é infiel? Ele só sabe o que você faz, ele só sabe o que você deixa ele ver. Mas Jesus Cristo sabe de todas as coisas e ele vai falar. Então aqui ele está dizendo, numa mesma igreja há 3 grupos: aos fiéis, 2,24, aos que estavam tolerando o pecado, 2,20, e aos que estavam vivendo em pecado, 2,22. Isso quer dizer, dentro de uma mesma igreja tem 3 igrejas: a igreja que está bem, a igreja que está em perigo porque está tolerando o pecado, e a igreja que está indo caminhando para o inferno. Aqui está mal. Numa mesma igreja, a gente salva e gente perdida. É o joio e o trigo. E Jesus Cristo, ele se apresenta como aquele que reconhece e elogia as marcas positivas da igreja. Amém? Tem marcas positivas e Jesus Cristo elogia. E uma marca positiva dessa igreja que ele fala é do trabalho. É uma igreja que trabalha. Ele fala dos que havia trabalho, havia labor. Isso quer dizer, a agenda daquela igreja era cheia. Segunda-feira ele ia para o Instituto Global, na terça-feira ele ia evangelizar, na quarta tem célula, na quinta tem culto, na sexta tem oração, no sábado tem missões e no domingo tem culto de novo. Não para! A igreja trabalha.
quer ver o reino dele sendo implantado. Ele fala também que a igreja era marcada pelo amor. A igreja possuía amor. A maior virtude é o amor. O que faltava em Éfeso não tinha amor, o amor se esfriou. Quem lembra da igreja de Éfeso? O amor esfriou, em Tiatira tem amor. Era uma igreja marcada pela fé. Tinha fé a igreja, confiava em Deus. A igreja era marcada pela perseverança, era uma igreja perseverante. A igreja passava pelas provas firmemente. A igreja estava crescendo espiritualmente. Ele diz que as obras da igreja eram mais numerosas que as primeiras. Ele fala que estava melhor do que quando começou. Isso quer dizer, estava crescendo. As pessoas estavam crescendo dentro da igreja. Não era a igreja toda, mas era a marca de alguns, amém? O Senhor sabe de todas as coisas. O problema é que era uma igreja tolerante ao pecado. E aí Jesus Cristo reprova. Mas antes de reprovar a Jezabel, a falsa profetisa, Jesus reprova a igreja. Tiatira estava crescendo, 2,19. Isso quer dizer, a igreja está crescendo, amém? A igreja, para crescer, a igreja tem que estar firme, amém? Satanás vai tentar atacar. Mas uma igreja que ora, Satanás não consegue atacar. Uma igreja que evangeliza, Satanás não consegue atacar. Uma igreja que adora, que tem prazer em estar na presença do Senhor, Satanás não consegue atacar. Não consegue atacar de fora. Então ele bota dentro, infiltra, para que de dentro da igreja possa contaminar a igreja. E é por isso que nós precisamos testar e aprovar. E é por isso que nós temos que ter tantos critérios. Amém, queridos? Porque Jesus Cristo reprova a igreja por ela ser tolerante aos falsos ensinos, com uma falsa moralidade. Enquanto Éfeso não podia suportar os homens maus, quer dizer, não suportava os de Balaão, não suportava os nicolaítas, não suportava os falsos ensinos, Tiatira tolerava a falsa profetisa, chamada Jezabel. Essa mulher estava exercendo uma influência que estava destruindo a igreja. Assim como Jezabel já tinha tentado destruir Israel no passado. O nome Jezabel significa puro, mas a sua vida, sua conduta negava o seu nome. Foi Jezabel que introduziu em Israel o culto pagão a Baal, misturou religião com prostituição. Foi Jezabel que fez isso, a primeira Jezabel. E a segunda Jezabel está fazendo a mesma coisa. A primeira, ela não só perseguiu os profetas de Deus, mas ela também promoveu o paganismo. A segunda Jezabel estava induzindo os servos de Deus ao pecado, estava induzindo. O problema é que Jezabel, a segunda em Tiatira, ela tinha autoridade na igreja. Ela pegava no microfone, ela pregava, ela ensinava para a igreja. E os ensinamentos estavam sendo livremente tolerados dentro da igreja. A tolerância da igreja com o falso ensino provoca a ira de Jesus Cristo. A igreja abriu a porta para essa mulher e ela subiu no púlpito e ela pregava. Ela devia ser uma desocupada, não devia fazer nada, então ela tinha muito tempo para preparar a palavra. O pastor muito ocupado também, não devia ter tanto tempo. Então toda hora ela estava no púlpito pregando, toda hora ela estava ensinando, toda hora ela estava falando para a igreja. E ali ia incutindo falsos ensinos para destruir o povo de Deus.
Ela estava induzindo aquele povo ao pecado. E a igreja, os crentes da igreja, os cristãos que são firmes, que estavam firmes, eles, a maioria deles, não tinha pulso para desmascarar ela, não tinha pulso para enfrentá-la. Isso quer dizer, o inimigo estava encontrando facilidade naquela igreja, naquela comunidade. E a moral de Tiatira estava se perdendo. Havia um lobo dentro do rebanho, disfarçado de ovelha. E Jesus, ele demonstra o seu zelo pela igreja. Ele denuncia a falsa doutrina, ele denuncia a falsa moralidade. Jezabel estava ensinando à igreja que a maneira de vencer o pecado era conhecer as profundezas de Satanás. 2:23. Jezabel estava ensinando que conheça os mistérios de Satanás. Conheça a magia, conheça. Ela ensinava que o cristão não podia cometer suicídio comercial. Você precisa ganhar dinheiro, não importa como. Que eles deviam participar dos banquetes das associações, de comer as carnes sacrificadas aos ídolos e de participar das festas imorais. Não tem problema, vai que lá você tem uma oportunidade de falar de Jesus, vai que lá no meio daquela bagunça, no meio daquela festa, no meio daquela orgia, no meio daquilo tudo, você tem a oportunidade de chamar a pessoa para vir no culto no domingo. Ela ensinava que os cristãos deveriam defender os seus interesses materiais a todo custo. O que importa é ter lucro, não importa como. O prejuízo financeiro é muito perigoso. Você vai viver de quê? Amava mais o dinheiro que a Jesus, mais as exigências materiais que as de Deus. O ensino dela era que não havia mérito em vencer um pecado sem experimentá-lo. Experimente todo tipo de pecado e depois você vai para a igreja. Chuta o balde, enfia o pé na jaca. O argumento dela era que para vencer a Satanás é preciso conhecê-lo, é preciso conhecer o pecado. Como é que você vence o pecado se você não experimentou? Que graça tem? Você não foi lá, você não viu, você não sentiu o gosto, você não sentiu o cheiro. Assim é fácil vencer o pecado. Para isso você não precisa da graça. Você não conhece o pecado? Vai lá. Mas a Bíblia diz que nós podemos viver sem pecado. A Bíblia diz que para o pecado nós já morremos. Paulo dizia que na malícia sedes criança. 1 Coríntios 14:20. Isso quer dizer, você não precisa de malícia. Viva no reino de Deus como uma criança. Paulo diz que nós devemos ser simples para o mal. Você não precisa ser esperto para o mal. Romanos 16:19. Nós não precisamos conhecer as profundezas de Satanás. Nós não precisamos conhecer o mal. Se você já conheceu, o Senhor tem poder suficiente para pagar pelo teu pecado. O sangue dele é precioso o suficiente para pagar por tudo que você já fez no passado. Não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é que uma vez que você conheceu Jesus Cristo, que você conheceu a luz, você não precisa mais do pecado. Você tem a fonte de vida eterna. Você tem agora você tem a razão pelo qual viver. Jesus Cristo. Nós precisamos nos ater a isso. Mas essa mulher, ela dissimulava uma falsa moral. A proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão de cristianismo. Um cristianismo mais liberal,
um cristianismo sem regras, sem proibição, um cristianismo sem legalismo, tipo os nicolaítas, tipo a missão da teologia, teologia da missão integral, tipo esses pastores do Facebook que pregam, pode beber, não se preocupa, e posta uma foto com a garrafa de cerveja. Não tem problema beber, não tem problema fumar, não tem problema transar, não tem problema roubar, não tem problema nada. O sangue de Jesus pagou todos os teus pecados, vai viver tua vida, vai ser feliz. É isso que estão dizendo por aí, mas não é isso que está escrito aqui. Não é isso que está escrito na sua palavra. Não é isso que está escrito na sua palavra. Agora se fala, o que importa é o amor. Por que não pode um homossexual amar? Ele pode fazer o que ele quiser, mas a palavra de Deus é contra. A palavra de Deus é contra. E eu não tenho que achar nada, eu tenho que obedecer a palavra. Eu tenho direito de achar muitas coisas, eu só não tenho direito de pregar o que eu acho. Eu tenho direito de pregar a palavra de Deus. Jezabel queria modificar o cristianismo para se adaptar àquele momento do mundo. Nós não vamos mudar o cristianismo para nos adaptar ao século 21. Nós não vamos mudar, nós vamos enfrentar o mundo com a palavra de Deus. O que o Senhor estabeleceu como moral, o que o Senhor estabeleceu como princípios cristãos, o que o Senhor estabeleceu como princípio da família, continua sendo princípio. Nós amamos a todos os perdidos, mas deixa o pecado lá fora e vem viver com Jesus. Aleluia, aleluia. Nós devemos amar a todos incondicionalmente. Se é homossexual, se é drogado, se é prostituta, se é ladrão, se é fofoqueiro, se é mal pagador. Jesus pagou por todos os teus pecados, meu irmão. Agora que você conheceu a graça, vem, nós vamos te ajudar a mudar de vida. A tua mente vai ser renovada pela palavra de Deus. E você não precisa parar de fazer nada para me agradar. Pare de fazer quando o Espírito Santo te constranger, quando o Espírito Santo te tocar, quando o Espírito Santo te libertar, porque Ele me libertou e Ele pode te libertar também. Aleluia, glória a Deus. Jezabel ensinava a prática ecumênica. Ah, não tem problema, vamos na missa? Vamos no mosteiro? Vamos na mesquita? Vamos no centro de macumba? Vamos em todo lugar, afinal o que importa é estar junto com os irmãos. Irmão é quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o resto é criatura de Deus. Filhos de Deus tem que ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A palavra é clara. E você não precisa se misturar. Você precisa evangelizar. Você precisa amar assim os perdidos, mas não participar, mas não ser tolerante ao pecado. Uma igreja confrontada por Jesus Cristo, tendo a oportunidade de se arrepender. Quando Jesus Cristo tira o lençol e mostra os problemas da igreja, o que ele está falando é: se arrepende que dá tempo. Escolhe a pessoa bem espiritual e perto de você e fala para eles: se arrepende que dá tempo. Antes de Jesus tratar a igreja com juízo, ele confronta com misericórdia, amém? As misericórdias se renovam sobre nós. Deus é paciente, o Senhor é paciente. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer que ninguém se perca. E Ele, por isso, Ele nos chama ao arrependimento. Ele dá tempo para que o pecador se arrependa. Cada dia é um tempo da graça, amém? É uma oportunidade de se voltar a Jesus. Todos os dias nós temos essa oportunidade de se voltar a Jesus, de abandonar as práticas enganosas,
de abandonar as práticas pecaminosas, de abandonar o que não agrada a Jesus Cristo. As portas da graça ainda estão abertas sobre nós, amém? Os braços do perdão estão estendidos, o Senhor está nos esperando. E Ele fala, Ele confronta e Ele chama, como Ele fez com Jerusalém. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os filhotes, como uma galinha junta os seus filhotes, e vós não quisestes. Quantas vezes, pela misericórdia, o Senhor quis ajuntar o povo judeu, quis ajuntar o seu povo, mas Jerusalém não quis, mas o povo judeu não quis. E a mesma exortação Ele faz agora para a igreja. Quantas vezes está sendo pregado a graça, quantas vezes está sendo pregado o ensino, quantas vezes está sendo pregado, abandona o pecado, se arrepende e volta para Jesus. João 5,40, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Antes de Jesus tratar a igreja com juízo, Ele confronta com a disciplina. A disciplina é um ato de amor. Eu só corrijo meus filhos porque amo. Os espirituais também, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É só porque há amor. Porque se não ama, deixa. O problema dele, deixa quebrar a cara, não tem nada a ver com isso. Só se perde tempo ou só se investe tempo na disciplina porque ama. Jesus, Ele traz o sofrimento, Ele transformou a cama do adultério em cama de sofrimento, Ele transformou o prazer do pecado num mal. Ele está usando todos os recursos para levar o pecador ao arrependimento. A falta de arrependimento implica necessariamente na aplicação do juízo. Isso quer dizer, ou você se arrepende, ou Ele tem que julgar. Jezabel não quis se arrepender. Ela desprezou a sua oportunidade. Ela fechou a porta da graça sobre ela com as próprias mãos. Ela zombou da paciência de Jesus Cristo. Agora ela e seus seguidores são castigados com doença, com grande tribulação e com a morte. Versículo 22 e 23. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado parece doce na boca, mas é amargo no estômago. O pecado é uma fraude. Ele oferece prazer, mas traz desgosto. Satanás, ele é um enganador, mentiroso, nojento, estelionatário. Ele promete vida, mas só entrega a morte. Só o que ele tem para te dar é a morte. Satanás não tem mais nada para te dar, só a morte. O juízo contra o pecado será final e completo no dia do juízo. Jesus não apenas tem os olhos como de fogo, versículo 19, mas ele não apenas sonda mentes e corações, versículo 23, mas ele também tem os pés semelhante ao de bronze polido, prontos para esmagar os seus inimigos. No dia do juízo, Jesus Cristo vai colocar todos os seus inimigos debaixo do seu pé. Naquele dia, Jesus Cristo vai estar irado. Acabou a graça, fechou, acabou. Te dei tempo para você se arrepender, você não se arrependeu. Eu te exortei, eu te aconselhei, eu te mostrei o pecado e você não quis. Agora é juízo, agora é condenação.
Isso está em Apocalipse 6:17. Nós vamos chegar lá e eu vou falar mais sobre isso. Agora, a igreja, ela é encorajada a ser fiel, apesar dos desvios de alguns. Mas é possível se manter fiel na doutrina, mesmo quando quem está sentado ao nosso lado está desviado? Será que é possível eu me manter fiel dentro de uma igreja onde alguns estão desviados dentro da igreja? Porque alguns membros da igreja, ele não apenas tinham tolerado os ensinos e as práticas imorais de Jezabel, mas também estavam seguindo os seus ensinos para a sua própria destruição. Mas o versículo 24 diz que havia alguém fiel naquela igreja. Pessoas que permaneceram firmes, que não deram ouvidos aos falsos ensinos, que permaneceram nas sãs doutrinas, agarrados na verdade. No mínimo eles ficavam sentadinhos assim, quietinhos. E enquanto Jezabel estava aqui destilando o seu veneno, eles ficavam, isso não está na palavra, isso não está na palavra. Ou quando acabava o culto, eles corriam para casa e iam estudar a palavra. Não é isso que ela pregar. O que ela está pregando não é a verdade. Alguns permaneceram firmes. Alguns tinham uma vida reta. Alguns eram cristãos de verdade, não se desviavam. E Cristo diz que esses são os verdadeiramente livres. Porque o seu jugo é suave e leve. Os mandamentos de Deus, eles não são pesados para nós. Eles não são um fardo. Na verdade, ser cristão é ser verdadeiramente livre. É não viver no jugo do vício, do pecado. É não viver em sofrimento. É viver sem se preocupar até se vai morrer hoje. Porque se morrer hoje, está na glória. Nada me assusta. Nada me assusta. Nada. Mas se eu passar por uma privação, se eu passar por uma necessidade, que seja para o nome do Senhor Jesus ser exaltado. É possível manter-se puro na conduta, mesmo quando os outros se corrompem? Será que é possível? Porque alguns cristãos de Tiatira tinham se curvado aos ensinos pervertidos de Jezabel e iam para aquelas festas, iam para os templos pagãos comer carne sacrificada a ídolos. Também participava daquelas festas cheias de prostituição. Havia cristãos que buscavam conhecer as coisas profundas de Satanás. E assim se corrompiam moralmente. Porém, havia nessa igreja irmãos que buscavam a santidade. Havia nessa igreja irmãos que buscavam a santidade. Havia nessa igreja irmãos que buscavam a santidade. Nem que seja profeticamente, se manifesta e busca a santidade. Porque você precisa ter prazer na santidade. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então você que fala que tem Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, é necessário buscar a santidade. O problema não está em ser tentado, porque Jesus também foi tentado. O problema está em ceder às tentações. Busque a santidade. A santidade, a tua vida tem que ser uma busca pela santidade. Todo dia busca pela santidade. A santidade é caráter.
A santidade precisa ser a marca do cristão. A santidade, ela não é só a vontade de Deus, mas é o propósito de Deus em nossas vidas. Deus nos escolheu para sermos santos, buscando santidade. Só os puros de coração verão a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Se aparta do mal. Se aparta do mal. E vive uma novidade de vida. Busque uma novidade de vida. Porque o Senhor tem propósito na nossa santidade. E o propósito de Satanás é frustrar esse plano de Deus para nós. Satanás sabe que Deus nos quer em santidade. Então ele vai nos atacar para que nós não tenhamos santidade. Ele vai sempre induzir o cristão a pecar. Ele vai sempre fazer com que o cristão caia. Ele vai sempre aliciar, seduzir. Ele vai armar armadilhas, laços. Ele vai usar de todas as formas. Ele vai tentar de todos os jeitos. Você que precisa se conhecer. Você que precisa saber aonde você é fraco e se proteger. É você que precisa. É você que precisa se conhecer, saber aonde que você é fraco e se proteger naquela área. Mas ele também vai usar a força. Satanás também vai usar a força. O anticristo vai tentar esmagar a igreja nesse tempo. Ele vai usar os falsos profetas para perverter a igreja, para perverter o testemunho do cristão. Ele vai usar falsos profetas para pregarem nos cultos e te ensinar falsas doutrinas, um evangelho frouxo, sem santidade. Aonde você quer estar? Aonde você quer estar? Na igreja verdadeira? Fazendo parte da igreja de Jesus Cristo? Ou você quer fazer parte da grande Babilônia, a mãe desse sistema do mundo? De quem você quer fazer parte? Porque se ele não consegue, se Satanás não consegue destruir a igreja por meio de perseguição, se ele não consegue destruir pelo meio de heresias, e as cartas às igrejas dizem muito isso, explicam muito isso muito bem. Se você consegue resistir à perseguição, como foram as outras igrejas, como Policarpo morreu, como Antipas morreu, se você não vai resistir, se você vai resistir às heresias, como dos nicolaítas, as de Balaão, então ele vai tentar corromper pelo pecado. Você precisa buscar santidade. Você precisa entender nessa noite que você já tem tudo em Cristo para uma vida plena. Você já tem tudo no Senhor para uma vida plena. Você já tem tudo no Senhor. E um dos grandes enganos de Satanás é induzir os crentes a pensarem que precisam de uma novidade para terem uma experiência mais profunda com Deus. Eu preciso de algo novo para ter uma experiência com Deus. A verdade é,
O Espírito Santo é suficiente para que você tenha uma experiência com Deus. O Espírito Santo é o suficiente para que você tenha uma experiência com Deus. Nós não precisamos de mais nada, está tudo feito. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele falou: está tudo feito, está consumado. E o banquete para os salvos já está pronto. A festa já está pronta. Nós não precisamos de novidade. Nós não precisamos de novidade. Nós precisamos é de buscar coisas novas na palavra de Deus. Nós não conhecemos nada de palavra. Somos fracos e frouxos na palavra. Esse é o problema da igreja. O que conhece a palavra ainda conhece como letra, não como revelação. Nós precisamos é de tomar posse da vida eterna, de conhecer o que o Senhor já nos deu e tomar posse dessas insondáveis riquezas que há em Jesus Cristo. Você precisa mergulhar na palavra de Deus, buscar as novidades da palavra de Deus. A igreja vive um tempo tenebroso. Cristãos rasos na palavra, sem conhecimento, sem discernimento, sem entendimento. Tem tempo para tudo, menos para a palavra. Quantos relatórios que eu peço aos líderes e que demora para responder. E a grande maioria, não é todos, mas a grande maioria, respostas rasas. Esses dias uma pessoa falou para mim: você devia falar o que você entendeu do que a pessoa falou. Não posso fazer isso, porque se eu fizer eu vou ofender. Será que você não tem tempo para estudar um versículo da Bíblia? Um capítulo? Para me dizer o que entendeu? Quando eu falo, quando eu peço, me diz o que você entendeu. Não é para te questionar, não. É para te incentivar a encontrar prazer em ver, em achar os mistérios, as pérolas que estão escondidas. O Bernardo esses dias falou, acho que alguém, não sei se foi a Angélica, falou para ele ler um livro. Aí ele: não, eu quero um livro de aventura. Eu quero um livro de aventura. Aquele livro é muito chato. Aí eu falei: então tá bom, então vai ler Êxodo. Pai, tal, aquela onda dele, né? Aí ele foi ler. Ele leu uma página, voltou pirado. Pai, sabe aquele jeito, né? E querendo falar tudo que ele tinha lido. E por que isso, e aquilo, e que não sei o quê. É isso, meu filho. Vai ler. Não lê tudo de uma vez não, senão você vai pirar. Devagar, mas vai lendo. Vai lendo. Quanta maravilha que tem na palavra de Deus. Quanta maravilha que tem na palavra de Deus. E você fica na revista Cara dos Pobres, né? Facebook, preocupado com a vida dos outros. Preocupado, o que o outro comeu, o que o outro está tomando café agora. Porque o outro está não sei aonde. Não, mas ele perdeu o voo. Mas ele perdeu o ônibus. Mas ele, rapaz, está traindo a esposa. Essa foto que ele tirou. Quanta perda de tempo do cristão. A novidade de vida está aqui, ó. Está tudo feito para mim e para você. A novidade de vida está aqui. Nós precisamos dessa novidade. Nós precisamos descobrir o que o Senhor tem para a vida de cada um de nós aqui, ó. O Senhor vai te levar para aventuras, para grandes aventuras na palavra de Deus.
E nós precisamos crer que Ele vai suprir as nossas necessidades, que Ele vai sustentar os sonhos que Ele vai gerar, os projetos que Ele vai nos dar, que toda a aventura que Ele tem para você, que Ele tem para a sua vida na palavra de Deus, Ele vai prover todas as coisas. Precisamos permanecer firmes e fiéis e conservar, porque Ele diz aos vencedores, e conservar até o fim a verdade em nós. Nós precisamos Tiatira é uma igreja recompensada pela vitória de alguns no Senhor até o fim. Uma parte da igreja de Tiatira foi recompensada. Versículo 26 e 29. Ele diz: o vencedor, o que guardar até o fim, aqueles que a marca for a perseverança. Ah, Senhor, mas estava chovendo. A gente estava lá na feira, evangelizando. Ah, estava chovendo, estava frio, mas nós estamos aqui no culto. A perseverança na palavra, buscando o entendimento, buscando o crescimento. Aqueles que se desviam vão morrer pelo pecado. Serão chamados de filhos da perdição. Aqueles que se desviam, na verdade, nunca nascerão de novo. Cristo vai julgar os ímpios. E nós, os salvos, tem alguém salvo aqui? Vai julgar junto com Cristo. Vai julgar os ímpios junto com Cristo e vai reinar junto com Cristo. Versículo 26 e 27. Tem muito mistério em poucos versículos. Você precisa mergulhar. Ele está dizendo ao vencedor: o vencedor vai julgar os ímpios, o vencedor vai reinar com Cristo. O que a falsa profetisa estava pregando era que os crentes que não entrassem nas associações comerciais, que não participassem das suas cerimônias pagãs, perdiam prestígio, cometiam suicídio comercial, econômico, estavam fadados à falência. Ou você participa das festas do mundo, ou você participa daquela adoração, ou você come as carnes sacrificadas a ídolos, ou você vai falir. Ninguém vai te reconhecer na sociedade. Você vai ser um Zé Ninguém. Daqui a pouco você está morando na sarjeta. Mas a Bíblia nos ensina que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Que aqueles que não vendem a sua consciência e não trocam Deus pelo dinheiro, vão ser honrados, vão se assentar no trono e vão julgar os ímpios. Os santos julgarão o mundo. 1 Coríntios 6:2. Os santos julgarão os ímpios. 1 Coríntios 6:2. Aqueles que têm dominado as suas próprias paixões sobre a terra. Olha só,
aqueles que têm dominado as próprias paixões, isso quer dizer vontades que não dá vazão. Ele não dá vazão à sua vontade. Tem vontade de fazer, mas não faz. Tem vontade de trair, mas não trai. Tem vontade de usar droga, mas não usa. Tem vontade de roubar, mas não rouba. Tem vontade de fazer uma fofoca, de fazer calúnia, mas não faz. Aqueles que têm dominado as próprias paixões sobre a terra se assentarão no trono do Senhor com Ele. No dia do juízo, os ímpios, os perversos, serão quebrados como um vaso de barro. Salmos 2, de 8 a 9. Em vez do desprezo que Jezabel está dizendo, que aquele que não participa vai ter, teremos uma posição de honra. Vamos reinar com Cristo. Aqueles que perdem a vida por amor a Cristo, encontram a verdadeira vida. Mas aqueles que querem ganhar a vida, esses vão perdê-la. O vencedor não vai conhecer as coisas profundas de Satanás, mas vai conhecer as coisas profundas de Jesus Cristo. A palavra diz que os salvos receberão a estrela da manhã. Ele vai dar uma estrela da manhã para cada salvo. Quem é a estrela da manhã? É quanto mistério em tão pouco espaço. Jesus Cristo, Ele está dizendo, eu vou me dar a você. Quer dizer, eu vou estar em você, você em mim, e nós seremos um só. Ah, se você entendesse. Ele está dizendo que aqueles que vencem se assentarão com Ele no trono, reinarão com Ele no trono, se assentarão no banquete com Ele, viverão com Ele, e Ele nele, e você nele. Não é só um corpo glorioso, já é coisa pra caramba, mas não é só um corpo glorioso. Ele é a estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Ele está dizendo que Ele vai se entregar a nós, na sua plenitude. Os salvos terão parte, não apenas na autoridade de Cristo, no governo do mundo todo, mas também na sua glória. Você vai ser participante da glória dEle. É o que espera para os vencedores. Por isso eu te falo, recuse-se a entrar nas profundezas de Satanás. Recuse-se a conhecer as profundezas do pecado. Não importa o que aconteceu no passado, mas viva uma novidade de vida. Não quero saber. É errado, eu não quero saber. Vão te chamar de otário, vão te chamar de frouxo, vão falar um monte de besteira para você, e você vai permanecer firme. Mas você está perdendo dinheiro. Não preciso de dinheiro para nada, meu pai é dono do ouro e da prata. Mas você está perdendo. Você podia viver melhor. Que são alguns anos. Eu vou reinar com Cristo por toda a eternidade. Recuse-se a entrar nos mistérios de Satanás, a conhecer as trevas. Não se envolva com isso. Se você tem alguma coisa em casa das trevas, elimina, joga fora, queima, destrói, enterra. E passe a se dedicar a conhecer as profundezas do Senhor, as profundezas da palavra de Deus, da sua palavra, da sua vontade. Esqueça o pecado, volte-se para a luz, para a glória do Senhor.
Os que renunciaram o pecado, as vantagens do mundo, viverão com Jesus Cristo plenamente. Viverão e participarão das coisas do Senhor. Viverá momentos insondáveis. Tudo porque você resistiu. Tudo porque você buscou a santidade. Só se preocupe em herdar Jesus Cristo. Ele é a nossa herança, Ele é a nossa riqueza, Ele é a nossa recompensa. Estar com Ele face a face, viver com Ele, viver para Ele, ouvi-lo, participar da sua glória, servi-lo eternamente. Esse será o maior prazer que uma pessoa vai poder ter na vida. Não existe nada melhor do que estar na presença de Jesus. Cristo é o melhor banquete do mundo. Só Ele pode satisfazer a nossa alma. Feche seus olhos se você puder. Santo é o teu nome, Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa carta não foi apenas para Tiatira. Foi para aquele povo daquela época. Mas é para nós hoje. É para nós hoje. É para nossa igreja, é para mim e para você. Que Deus nos dê ouvidos para ouvir o que Ele está falando. Que o Senhor possa nos convencer do juízo e do pecado. Que o Senhor possa marcar nossos corações com essa palavra, que possamos ser os vencedores, que possamos ser aqueles que não vai abandonar a sã doutrina, que possamos ser os perseverantes na palavra de Deus, que não vamos estar preocupados com os favores do mundo. É lógico que nós precisamos trabalhar e precisamos nos sustentar. Mas não podemos negociar. Nós não podemos negociar a nossa santidade. Temos que fazer o que é certo. Não podemos nos associar a essas associações. Não podemos ser participantes do lucro fácil. Não podemos ser participantes desses banquetes consagrados a ídolos, dessas carnes bem feitas, cheirosas, apetitosas, mas consagradas a ídolos. Não podemos participar dessas festas mundanas, pornográficas, nos levando a todo tipo de pecado. Me chama a atenção que o Senhor, mesmo vendo que Jezabel, a segunda Jezabel, estava ensinando o errado para a igreja, Ele ainda dá oportunidade para ela ser salva. Te arrepende, volta.
Isso me dá uma tranquilidade de que não importa como você entrou por aquela porta, importa o que você decide aqui dentro. Não importa o que você fez lá fora, se arrepende e volta para o Senhor. E Ele diz que vai afligir com doença, com aflição, e que eles vão morrer. Isso quer dizer, os que são participantes da obra de Satanás estão condenados à morte. O Senhor diz: retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras, para que todos saibam quem eu sou. Ele diz, portanto, versículo 22, portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela e com Jezabel cometem adultério. O adultério aqui é trocar Jesus por Satanás. Todos aqueles que com Jezabel trocaram Jesus por Satanás. Não, mas eu quero Jesus. Isso é a tua palavra, mas e as tuas escolhas? E as tuas atitudes? Se volta para o Senhor, porque o vencedor, ao vencedor, Ele vai dar autoridade sobre as nações. Ao vencedor, governará com Ele. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, aquele que permanecer na palavra até o fim, aquele que permanecer em santidade até o fim, aquele que permanecer até o fim, eu lhe darei a autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fosse um vaso de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante ao que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Autoridade semelhante ao que recebi do meu Pai. Eu fico impressionado como que a palavra de Deus, o Senhor Jesus, nos mostra tanto benefício em estar com Ele. Tantas maravilhas que estão disponíveis aos que querem viver com Ele. Se você deseja viver com Ele, se você deseja entregar a tua vida para Jesus, talvez você já tenha feito essa oração em algum tempo, mas eu creio que nós estamos nos últimos tempos, o fim está próximo, e por isso que é tanta exortação, tanto confronto a cada pedacinho de nossas vidas. Você não tem ideia do que vai ser Sardes e Filadélfia. Entrega a sua vida para Jesus. Se você deseja, repete comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, nessa noite eu entendi a tua palavra. E te peço perdão. Me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu me enganei. Ou porque eu me deixei enganar. Ou porque eu quis me enganar. Perdoa, Senhor. Perdoa a minha multidão de pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos. Aqueles que ouviram a tua palavra e se arrependeram, Pai, de terem participado dos ensinos de Jezabel, do evangelho frouxo, do evangelho de qualquer jeito, fazendo da graça uma brincadeira. Em nome do Senhor Jesus, Pai, toma a vida de cada um aqui. Conduz cada um, Senhor, à tua presença. E que cada um aqui possa ter uma novidade de vida. Nós, como igrejas, os recebemos e estamos disponíveis para participar da caminhada deles. Em nome de Jesus. Aleluia. A palavra dessa noite nos mostra o falso ensino, mas ela chama a um arrependimento. Ele diz: no entanto, tenho contra ti o fato que toleras Jezabel. Isso quer dizer, o fato que tolera os falsos ensinos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Durante esse louvor, você sabe o que você tem feito de errado. Durante esse louvor, se arrepende e se entrega ao Senhor. Se arrepende e volta para o Senhor. Fica de pé e adora, ora em línguas, se ajoelha, deita no chão, rola, baba, grita, chora, faz o que você quiser. Você está na presença do Senhor, e na presença do Senhor você tem liberdade para se manifestar.